Bom dia, boa tarde, boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlog do Conde Pedro Villanueva. Alguém me enviou um vídeo do Sr. Luiz Camargo Vlog, cujo título é Católica ou Protestante, qual a Igreja Legítima de Cristo? Em que ele fala meia dúzia de bobagens e mostra um completo desconhecimento teológico do que necessariamente podemos definir o que é o cristianismo. No fundo, se a gente observar bem a opinião dele, ele acaba diluindo basicamente o cristianismo. O cristianismo não é absolutamente nada. O cristianismo é aquilo que eu acho lindo, maravilhoso, tem que ser bonzinho com todo mundo. Igreja é aquelas pessoas que acreditam em Cristo. Isso não quer dizer nada. As heresias também dizem crer em Cristo. As apostasias também. Os espíritas dizem crer em Cristo. Até os muçulmanos dizem crer em Cristo à sua maneira dentro da lógica do Corão. Então, acreditar em espírito e verdade em Cristo não quer dizer absolutamente nada. Resta saber o que é que nós devemos crer no sentido da revelação e no sentido da fé. Esse é o primeiro ponto. Quando ele fala, por exemplo, que nós não temos que acreditar em dogmas. Meu amigo, você sabe o que é um dogma? Ao invés de falar uma besteira como essa. Quando você acredita na Trindade, você está acreditando num dogma. Num princípio de fé cristã, pela qual a sua negação é a negação da fé cristã. Quando você acredita que os evangelhos são inspirados, que tanto a Sagrada Escritura do Antigo e do Novo Testamento são revelações do âmbito divino, você está acreditando num dogma. Quando você acredita que aquela relação canônica dos livros inspirados são aceitos, inclusive foram decretados pela igreja, você também está acreditando num dogma. Agora, se você acha que dogma é aquilo que surge e aquilo que você revoga conforme sua cabeça, com devido acatamento, Sr. Luiz Camargo, a sua opinião é de uma molecagem extrema. Como, aliás, você coloca o termo igreja e religião de uma forma pejorativa. Igreja é apenas a comunhão dos salvos. Que coisa bonitinha e maravilhosa. Engraçado, esses salvos não se reconhecem em unidade de fé, em unidade de comunhão, em unidade institucional, e não se reconhecem nem mesmo no vínculo apostólico. Porque se eu crio uma igreja por dia para negar a igreja anterior, eu estou quebrando esse vínculo apostólico. A igreja tem continuidade na história. Ela não é uma sucessão descontínua de Luíses Camargos criando ou revogando dogmas, ou então criando ou revogando seitas e dizendo que aquilo é denominação. Não existe esse conceito chamado denominação na Bíblia. Obviamente que nem tudo que foi gerado pelo cristianismo está escrito na Bíblia, necessariamente. Mas é contraditório ao espírito da Escritura você afirmar que existem inúmeras denominações. Denominações implicam dizer que em cada seita existe uma opinião diferente, uma opinião dogmática ou um palpite totalmente distinto ou quase todo distinto em pontos nevrálgicos de fé, de batismo e de eclésia também, de estrutura eclesiástica. Então, filho, quando você fica dizendo que igreja é apenas o corpo dos salvos de uma forma muito genérica, de uma forma muito rala, de uma forma muito rarefeita, você não está falando de igreja, você está falando da crise que o protestantismo causou através de um ceticismo generalizado que gerou várias seitas. E quando você usa o termo religião como forma institucional, de uma forma depreciativa, como a religião não deveria ser institucional? O que é uma religião que não é institucional? É uma religião que não tem vida social. É uma religião que não tem vida pública. E quando nós entendemos a palavra religião aqui no sentido não moderno, né, no sentido de sistema de crenças, mas no sentido antigo, de um conjunto de práticas, de prescrições, não somente litúrgicas, mas também um conjunto de ações dentro do âmbito da comunidade chamada igreja, no sentido do relígio, nós temos que entender que a religião não somente era necessária à salvação, como ela foi estabelecida pelo próprio Cristo. Porque ela é a verdadeira ligação do homem com Deus. E todo o seu ensinamento, tanto oral como escrito, ou seja, não somente aquilo que foi escrito nos evangelhos, mas também que foi guardado no âmbito da memória oral da igreja, são os elementos da fé que nos vinculam a Deus. Isso está nos evangelhos muito claramente
Isso está nas cartas paulinas, isso está no Apocalipse, está em praticamente todo o substrato da Sagrada Escritura. Se você não aceita isso porque você tem briguinha contra a religião institucional e você se acha a igrejinha particular, isso é problema seu. Mas nos últimos 2000 anos de história, a igreja personifica a autoridade para afirmar a verdade e os dogmas. E afirmando a verdade e os dogmas, também ela é paladina e guardiã e depositária da fé. Quem estabeleceu isso, meu filho, não fui eu. A Igreja Católica obedece a esses princípios que foram respaldados para ela. Lamento dizer, eu não posso criar uma nova seita e dizer seitinha do Leonardo Bruno, denominação leonardiana. Não posso fazer isso. Como denominação Luiz Camardiana. É isso que você faz. E observe que eu fiz uns comentários com ele, né? Ele falou aqui, né, sobre a questão do Pedro. Né? Prezado, as chaves da autoridade são dadas à igreja e que naquele momento estava sendo representado na pessoa de Pedro somente por causa de sua revelação extraordinária. Isso é tão simples. Ou seja, ele torna a transferência das chaves do céu a Pedro, no caso Mateus 16, 18, quando Cristo diz que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarás minha igreja, e ele completa dizendo que vai dar as chaves do céu e o poder de ligar e desligar, aquilo é apenas casuístico. Olha, toma aqui a chave, morreu, acabou a autoridade de Pedro, acabou a autoridade apostólica, né? Acabou a igreja também. Não é isso, Luiz Camargo? É isso que você está falando. Mas isso não é histórico que você está falando. Sabe por que não é histórico? Porque existe a patrística. Existem documentos de 3 séculos, de 4 séculos, de 5 séculos sobre a Igreja Católica, que falam que essa autoridade apostólica teve sucessores não somente na autoridade de chefia da igreja, como também dos seus carismas. Então, lamento dizer, para você afirmar em nome da Escritura qualquer coisa, na forma como você afirmou em vídeos, você tem que simplesmente negar o passado cristão. Você tem que simplesmente riscá-lo. Você tem que apagá-lo. Você tem que apagar os debates sobre a Bíblia, você tem que apagar os debates sobre os dogmas da igreja, inclusive a Trindade, que acredito eu, você também deve seguir. Ou seja, a perspectiva de que Deus são 3 pessoas numa unidade de natureza, isso que se chama Trindade. Então, se você acredita nisso, você acredita num dogma da Igreja Católica. Você acredita em algo que foi estabelecido como dogma pela igreja. Então você dizer que você é contra os dogmas, então meu filho, vá fazer o seguinte, vá tocar Imagine de John Lennon na rua, vá brincar de New Age, porque é isso que você está pregando, você não está pregando cristianismo. Por outro lado, ele fala aqui, né? Vivo minha experiência religiosa pautada única e exclusivamente na Bíblia. Você já cometeu um erro. Onde é que está dito que nós temos que viver única e exclusivamente pela Bíblia? Onde é que está dito isso? Nós temos que viver pela igreja. Os primeiros mártires cristãos não morreram pela Bíblia. Os primeiros mártires cristãos morreram pela igreja. Porque se entendermos igreja não no sentido institucional apenas, mas como no sentido do corpo místico de Cristo, cujo cabeça é o próprio Cristo, aí sim vamos entender por que aquelas pessoas sacrificaram pelas verdades que a igreja deixou. Não foi somente a Sagrada Escritura, porque no século I nem a Sagrada Escritura estava escrita totalmente. Estevão, que foi apedrejado pelos judeus, o primeiro mártir, que está citado em Atos dos Apóstolos, ele morreu pela Sagrada Escritura, pela Bíblia, mas a Bíblia não estava nem pronta, não estava nem foi escrita. Ele morreu pela fé cristã, e pela fé cristã apregoada pelos apóstolos, que formavam os elementos iniciais da igreja. Então morrer pela Escritura? Não, ninguém morre pela Escritura, ninguém morre por um livro. Se morre por Jesus Cristo, mas também se morre por Jesus Cristo dentro da comunhão espiritual com Ele, que é a igreja. Então essa que é a diferença. Eu não vou morrer pelo Jesus Cristo extraterrestre, pelo Jesus Cristo demiurgo, pelo Jesus Cristo que é o New Age, Mestre Jesus, como os espíritas falam, ó, Mestre Jesus, é um espírito superior. Eu não morro pelo espírito superior, eu morro por Deus. E eu só posso morrer por Deus se eu também morrer pela igreja.
seu morrer para fazer parte, ou fazendo parte do corpo místico, pelo qual ele envolve através do Espírito Santo. É simples, cara. Não precisa enrolar, não precisa falar baboseira. Outra coisa que você falou aqui, que você até me mandou mensagem, com certeza você não deve ter visto o vídeo até o fim. Com certeza mesmo, porque eu não tenho mais saco de ver esses vídeos, são muito chatos. Pois deixo bem claro a definição de igreja segundo os evangelhos. É claro que a igreja é uma só. O que de fato Jesus não fundou foi uma religião. Inclusive ele suplantou a religião de Israel. Você já falou uma outra heresia, uma outra besteira. Jesus Cristo não suplantou a religião de Israel. Jesus Cristo simplesmente realizou as promessas da fé de Israel. Quando você está dizendo que suplantou, no sentido de ter superado, no sentido de simplesmente aquela mensagem do Antigo Testamento ser esquecida, você está simplesmente caindo na heresia marcionita. Só falta dizer que talvez o Antigo Testamento não valha nada para nós. Claro que ele vale. Ele vale como um testemunho da promessa de Israel, que é o próprio Messias. E que é o próprio Messias que traria a salvação da humanidade. E a salvação da humanidade é o próprio Cristo. E Cristo estabelece as novas diretrizes da fé de Israel. É isso que tem que ser entendido. Porque o seu conceito de religião é babaquice, liberal, babaquice de protestantismo liberal. Ah não, religião é só um bando de dogmas, um bando de liturgiazinhas perdidas. Então você não entende nem mesmo o sentido do dogma nem da liturgia. Paciência, eu não posso explicar para vocês. Pega o catecismo da igreja e você vai entender o que é liturgia, você vai entender o que é religião. Mas você mistura religião com igreja e constrói um Frankenstein argumentativo com o intuito de me desbancar em uma discussão que já disse que é completamente vã. Você diz que eu faço minha ideia particular de Cristo, né? Então te desafio a ler a Escritura com a cabeça esvaziada de conceitos pré-concebidos ensinados pela religião e assim reparar se muitas de suas práticas religiosas estão contidas lá. Meu filho, você acha que eu sou como você, que eu fico lendo a Bíblia e batendo punheta? Você acha que eu sou como você, que eu fico criando categorias a partir da minha cabeça, lendo a Escritura, tirando a Escritura da história, tirando a Escritura da igreja que guardou a Escritura? Ah não, claro, as conjecturas, as tradições que interpretam a Bíblia são todas humanas, só você tem interpretação divina, não é mesmo, Luiz Camargo? Você é muito gostoso, cara. Puta que pariu. Passamos 20 séculos de história sem entender porra nenhuma da Bíblia, aí chegou você e disse, tudo não passa de liturgia vazia, tudo não passa de religião, tudo não passa de tradições humanas, a única tradição que é divina é a minha, num videozinho de merda de 10, 15, 20 minutos. Que legal, né, cara? Toma vergonha na tua cara, rapaz, isso é molecagem a tua resposta, né? Mas não adianta falar isso para você vir com aquela velha argumentação que não devemos ter apenas a Bíblia como referência, mas considerar também a herança histórica e blá blá blá. Meu filho, a Bíblia é uma herança histórica. Como é que você é tão burro para te falar uma besteira dessa? Claro, você quer considerar aquilo que te satisfaz. Você tem o traço da heresia. O herético é assim. Ele acha, ele se convence de que a verdade não está no testemunho de quem vivenciou o Evangelho, de quem vivenciou a igreja, de quem vivenciou 2 milênios de história. Não, a verdade está com Luiz Camargo. Luiz Camargo lê a Bíblia, ele achou isso e pronto, aquilo que ele acha está certo. Meu filho, se você estudasse, coisa que você não faz, como surgiu a tua Bibliazinha bonitinha, acabada, ela não caiu do céu, ela não foi preparada pela Sociedade Bíblica do Brasil, e como já dizia o padre Paulo Ricardo, não caiu de zíper, de paraquedas, tudo bonitinho. Ela foi um objeto de discussão de séculos de história da igreja. Séculos. Aí você está dizendo que a gente tem que ignorar esse século de história, porque você, Luiz Camargo, naturalmente, é um homem muito iluminado, muito superior a toda essa galera que guardou a Bíblia dentro da própria igreja. E claro, nós podemos revogar a tradição que fundamentou a Bíblia, nós podemos revogar a tradição que fundamentou os dogmas da igreja, como também revogar a igreja, porque, claro, Luiz Camargo é um sujeito autossuficiente na fé, basta a escritura. Eu guardo a Bíblia debaixo do meu quarto, pronto, estou lendo lá sozinho e pronto, já criei e já revoguei os dogmas de fé que eu quero acreditar. Que maravilha, rapaz! Poxa, quer dizer, a verdade que Deus nos deixou depende das considerações da sua cabeça. Puta que pariu!
Ou seja, a partir desse pressuposto é impossível chegar a um lugar algum. Bom Deus busca aquele que os adora em espírito e verdade, e não aqueles que vivem apenas presos a liturgias humanas. Olha, idiota, se você acha que batismo é uma liturgia humana, paciência. Se você acha que a confissão é uma liturgia humana, paciência. Mas está nas escrituras. Como o sacramento do matrimônio está nas escrituras. O que Deus une, o homem não pode separar. E a igreja, na sua autoridade, estabeleceu esse sacramento por conta do próprio Cristo. Se você acha que a Eucaristia, que é a presença real de Cristo no pão e no vinho, é uma liturgia humana, nós podemos deduzir que você é um idiota. Eu não posso dizer outra coisa. Vossa Senhoria está falando bobagens e mais bobagens. Faz o seguinte, filho. Se você quiser falar sobre Bolsonaro, se você quiser falar sobre política, se você quiser falar sobre, sei lá, notícias cotidianas, faça isso. Agora, quando falar de cristianismo, não fique passando vexame, dando uma de iconoclasta, quando na verdade você demonstra um completo desconhecimento de qualquer substância no que se diz respeito à teologia. No que diz respeito à teologia. Não me relaciono com um conjunto doutrinário, mas sim com uma pessoa, a pessoa de Jesus. Claro, a pessoa de Jesus que você inventou na sua cabeça. Mas Jesus Cristo também nos deixou um corpo doutrinário. Nos deixou alguns artigos de fé. Nos deixou uma referência que é a igreja. Nos deixou autoridades, que são os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, em comunhão com o Papa. Paciência. Se você não aceita isso e quer dar uma de rebeldezinho, tudo bem. Lugar de rebelde, lugar de herege é no inferno. Vá lá, brinque de religiãozinha cristã, New Age, e toque Imagine no inferno. Aí você, com certeza, vai ver realmente o quanto você está certo.